Pacheco Pereira justifica a gigantesca manifestação do 25 de Abril com uma razão: o medo das pessoas de perderem a democracia e a liberdade. José Miguel Júdice proclama Marcelo Rebelo de Sousa como o pior presidente de toda a democracia. Helena Garrido protesta com o fosso salarial entre o topo e a média das grandes empresas, mas acha que a solução é aumentar a produtividade. Nesta edição de Os Comentadores, Paulo Cardoso, Nuno Ramos de Almeida e Pedro Tadeu discutem ainda o assédio sexual nas empresas. Os Comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos Comentadores. Vamos começar com declarações de Pacheco Pereira, que ficou muito impressionado com a grande manifestação do 25 de Abril, dos 50 anos, da celebração dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, e apontou uma razão para essa adesão maciça de tantas pessoas, o medo de perder a democracia. Vamos ouvir. Vamos lá ver. A primeira pergunta que se tem que fazer é muito clara. Porquê é que tudo que tem significado político e centenas de milhares de pessoas virem à rua no dia 25 não tem significado político? Ou é uma coisa unanimista, está toda a gente de acordo, o que não é verdade, ou é uma coisa que é uma espécie de manifestação de alegria, de juventude, das famílias, das pessoas, mas da qual não se pode tirar conclusões políticas. Foi muito grande, sem dúvida que foi muito grande, porque era o cinquentenário. Nada disto é verdade. Nós não podemos deixar de olhar para as coisas politicamente como aconteceram. Eu assisti à manifestação, vou lá sempre recolher elementos, fotografar dados documentais, recolher cartazes, panfletos. E eu sei muito bem porque é que a manifestação foi grande. Primeiro aspecto. A manifestação foi grande e isso era evidente no que as pessoas diziam. Nas conversas das pessoas, nos cartazes individuais que as pessoas fazem em casa, porque as pessoas sentem que há um risco sobre a democracia e sobre a liberdade. Nuno, partilhas esta opinião? Sim, partilho parcialmente desta opinião e há uma parte do que ele diz que eu acho importante realçar, ou pelo menos ir mais além, que é esta ideia de que o 25 de Abril obrigatoriamente era uma data unânime. Não é verdade. O 25 de Abril derrotou e derrubou uma ditadura que durou 48 anos. Se durou 48 anos é porque tinha apoios e interessados e interesses que defendia. Portanto, o 25 de Abril foi feito contra alguém na sociedade portuguesa, contra determinadas forças políticas na sociedade portuguesa que não são forças políticas que estavam ou estão a favor do 25 de Abril e elas não se evaporaram. Muitos mudaram de casaca, mas não se evaporaram, não deixaram de cá estar. E a realidade é que, passados 50 anos do 25 de Abril, grande parte das famílias que dominavam a economia portuguesa voltaram a dominar a economia portuguesa. Isto é, a ditadura fascista teve mecanismos económicos e mecanismos políticos de concentração de poder e concentração de rendimento e riqueza na mão de poucas famílias. A democracia e a revolução abriram as possibilidades desta situação se alterar, mas na realidade, do ponto de vista de poder económico, estamos numa situação muito parecida. Portanto, a manifestação do 25 de Abril é uma manifestação também contra esta situação e não só pela afirmação da democracia e da liberdade. É também uma manifestação da afirmação da necessidade do 25 de Abril conseguir fazer as coisas que a Revolução se propôs e que a Contra-Revolução negou. Achas que o projeto revolucionário interrompido e não em curso é uma das razões que leva as pessoas a terem aderido a esta manifestação? Em curso é pique, não? Não, Henrique. Olha, eu acho que de facto houve uma mobilização a partir do contexto político que estamos a viver. Acho que é evidente que qualquer pessoa que defenda a democracia sente que a presença de 50 deputados na Assembleia da República de um partido de extrema-direita, um partido que muitas pessoas, portanto, classificam como sendo antidemocrático,
acaba por depois produzir esse efeito. Eu há muito tempo que não via numa manifestação tantas pessoas e tantas pessoas tão diferentes também. Portanto, acho que esse fator também foi algo que saltou à vista. Para mim é evidente que tem que ver com esse receio, que tem que ver com essa vontade de muitas pessoas que tipicamente não descem a avenida de expressarem esse protesto, de se posicionarem contra essa tendência que se está a verificar e que, enfim, não é um exclusivo português, mas que depois acaba por, de alguma forma, e espero eu, pelo menos eu saí desse momento com esperança, aquela questão de, ok, agora se calhar as pessoas perceberam que não dá para ficar em casa e para ficar à espera que as coisas aconteçam, que se corrijam por si próprias, portanto é mesmo necessário que saiamos à rua, que nos mobilizemos, e enfim, é aquela coisa do há males que vêm por bem, não é? Então eu sinceramente acho mesmo que poderá vir daí um ambanão qualquer a nível de mobilização popular e enfim, concordo com esta leitura de que esta presença massiva vem desse lugar. Não me parece que venha de um outro, desta questão de... Não estava aqui a trazer a questão do 25 de Abril, nunca foi, não é? Este dia que recolhe essa unanimidade a nível nacional, mas acho que a partir exatamente destas últimas evoluções, que algumas pessoas começaram a olhar para a data e para a importância de outra forma. Eu gostava de chamar a atenção para uma parte daquilo que o Pacheco Pereira diz, que é haver uma tendência na comunicação social para não tirar um significado político quando acontece uma manifestação desta dimensão. E se o Marcelo Rebelo de Sousa disser um deslado qualquer, há um grande significado político que se retira disso. De facto, há um contraste entre o tratamento e a importância política ou mediática que se dá a algo que mobiliza, dizem os jornais, não sei se é este o número, são estimativas, 500 mil pessoas, e quando algo se passa dentro da elite restrita da política portuguesa, mesmo que seja relativamente insignificante, isso tem um impacto muito maior. E essa desproporção é a desproporção da nossa própria vida democrática e, de certa maneira, daquilo que o Nuno estava a dizer. De facto, é preciso retomar, isso sim, digamos, a importância da mobilização de grandes massas populares no debate político, e isso parece-me relevante. Não sei se partilho da ideia do Nuno, que digamos que estas pessoas todas estavam ali para não que disse que eram todas. Não disse que eram todas. Se retome, não me parece nada isso, mas acho de facto muito positivo que pelo menos a ideia da defesa da democracia e da liberdade una todas aquelas pessoas, independentemente depois das questões ideológicas que as separam, porque isso significa que a extrema-direita não anda, pode andar a cantar vitórias, que as coisas ainda estão muito difíceis para esse lado, não são tão fáceis como lhes podia parecer, porque há quem queira defender, de facto, muita gente quer defender a democracia e a liberdade nos termos que o próprio 25 de Abril definiu para os portugueses e que, apesar de tudo, continua perene na mentalidade da maior parte de nós. Ora bem, alguém que tu consegues pronunciar às 7 da manhã a palavra perene, não quero mais nada. Ora bem, agora deixaste-me aqui um bocadinho pendurado. Estava eu a dizer então, o José Miguel Júdice. Pois, José Miguel Júdice fez uma frase no seu espaço habitual de comentário na SIC Notícias, uma frase que tentou ser bombástica, que é dizer que Marcelo Rebelo de Sousa é o pior Presidente da República de sempre em democracia. Não é? Em democracia. Suponho que ele não se está a referir a Américo Tomás e a outros que houve antes. Mas demorou 20 minutos depois a explicar detalhadamente isso. Nós não temos aqui tempo para ouvir isso. Vamos só ouvir o início dessa preposição. Vamos ver, eu hoje vou dedicar hoje dedicar o programa ao Presidente da República. Explicarei no fim porque é que isto é tão essencial e porque é tão essencial o que se passou
Como sabe, houve um jantar com jornalistas estrangeiros, aparentemente o Presidente da República teve 4 horas a falar. Aliás, a comer e a falar, viu-se no programa do Ricardo Araújo Pereira, soltou como nunca tinha soltado o Marcelo que há dentro dele. E, de facto, eu acho que isto é a minha introdução, ele, quando começou, estava firmemente convencido que ele tinha tudo para ser o melhor Presidente da República da Terceira República. Comecei cedo, infelizmente, a pensar e depois a dizer que estava a cometer erros demais para isso, mas agora não tenho a mais pequena dúvida, e tenho muita pena de o dizer, ele já ganhou o campeonato do pior Presidente da República da Terceira República. Então, Paula, Marcelo é o pior que há? Não, para mim não é o pior que há, mas claramente que este mandato não tem sido feliz. Portanto, para mim esta questão da queda do governo, para mim deveria ter sido resolvida de outra forma. Agora, é evidente que, pelo menos naquela que é a minha vivência, Cavaco Silva ganha destacadíssimo. Portanto, não tenho qualquer tipo de dúvida em relação a isso. Portanto, estou descontente com este Presidente da República, ainda assim não é um descontentamento, enfim, as decisões que acabou por tomar nos últimos tempos têm um impacto muito direto e, enfim, objetivo naquelas que são as nossas vidas neste momento, pelo governo que entretanto temos em funções, mas quer dizer, não esqueçamos, não é, que há uma série de direitos que eu considero fundamentais, nomeadamente a questão da possibilidade de adoção de crianças por casais do mesmo sexo, a questão da alteração, portanto, da interrupção voluntária da gravidez, não é? Todas estas leis, os diplomas que estavam em discussão na altura em que Cavaco Silva foi Presidente da República, e que ele, portanto, vetou estes diplomas, e para mim são diplomas fundamentais, ou seja, esta questão de direitos, da conquista de mais direitos para mais pessoas, é essencial. E tivemos este presidente, portanto, antes não é, a objetar estas possibilidades sempre que elas representavam direitos para pessoas que ele entende que, de alguma forma, não têm assim tão direitos, não devem ser reconhecidas nesta discussão a nível de igualdades. Portanto, que devem estar sempre bastantes níveis abaixo. Estou a falar das mulheres, obviamente, conforme estava aqui a dizer, e também das pessoas que têm uma outra orientação sexual. Portanto, também há que trazer aqui, não é só a questão dos nossos direitos, que eu considero, enfim, fundamentais, mas há aqui a questão também do BPN, enfim. Para concluir... O pior foi mesmo o Cavaco, é isso? Para mim foi. E não tenho hesitação em relação a isso, frisando, por muito que eu esteja bastante descontente com este Presidente da República, e por muito que estas últimas declarações, enfim, estejam a causar bastante, que até enfim, o Júdice acaba por se referir a elas nesta sua intervenção, eu entendo que, para o bem e para o mal, de qualquer das formas, ele trouxe para aqui uma questão que para mim é central também nesta discussão de mais direitos para mais pessoas, nomeadamente para pessoas que têm o aspecto que eu tenho, que têm a herança que eu tenho. Portanto, para pessoas negras em relação a esta questão das reparações. Portanto, não consigo ter esta leitura de Júdice em relação ao pior presidente. Portanto, se isto for o campeonato, volto a assinalar, Cavaco ganha destacadíssimo e não tenho hesitação em relação a isso. Eu podia dar para a troca com o António de Spínola, mas enfim, entre um e outro. Eu gostava de chamar. É evidente que a zanga da direita com o Marcelo Rebelo de Sousa
porque aqui José Miguel Judice representa, de certa forma, aquilo que a maior parte dos comentadores à direita têm dito nos últimos tempos. Eu acho que esta mais recente tem tudo a ver com a questão das reparações e, digamos, depois de isto misturado com de facto palermices, não há outra expressão para dizer, que Marcelo Rebelo de Sousa disse, nomeadamente sobre o filho, o neto, enfim, disse as coisas que disse sobre o António Costa Oriental e o Luís Montenegro Rural, tudo isso são deslatos, são marcelices típicas e que de facto não ficam bem. Mas a questão central que de facto aqueceu os ânimos foi a questão das reparações e a forma como ele abordou, e é curioso de facto alguém do centro-direita e que tem no passado, olha, o pai foi ministro das colónias, não é? Portanto, estar a tomar esta posição, acho de facto isso interessante e positivo. Mas acho que há aqui uma coisa que, digamos que a avaliação do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa não pode ser feita sem se levar em conta que ele mudou ao longo destes 2 mandatos muito da natureza ou da forma como entendíamos o papel do Presidente da República. E isso não sei avaliar se é positivo ou se é negativo. Acho que é mais negativo que positivo, porque há uma intervenção na vida pública do Presidente da República e nos negócios do Executivo, e uma intervenção direta em medidas executivas que é muito superior àquilo que todos os outros presidentes, mesmo Mário Soares, fizeram no passado. E, digamos, sem nunca ter... Ele é constitucionalista e, portanto, sem nunca ultrapassar o limite formal daquilo que a Constituição lhe permite fazer, eu acho que em algumas matérias e em muitas intervenções que fez e em muitas pressões públicas que fez sobre o governo, por acaso sobre este atual governo ainda não fez nenhuma verdadeiramente relevante, parece-me que atuou de uma forma que me parece um bocadinho exagerada em relação àquilo que seria de esperar de um Presidente da República. E isto pode criar para o futuro, digamos, para outros presidentes que aí venham, uma plataforma para popularmente esticarem um bocado ainda mais e tornar a relação da presidência com as restantes instituições, nomeadamente a Assembleia da República e o Governo, algo de problemático e pouco funcional. Portanto, penso que, desse ponto de vista, a avaliação do mandato dele devia ser mais abrangente, mas, digamos, só deve ser completada se percebermos que se este tipo de comportamento, no futuro, tem continuidade e em que medida essa continuidade é feita. Porque me parece que nas mãos de determinado tipo de alinhamento ideológico ou determinado tipo de personalidade, este tipo de mecanismos que Marcelo Rebelo de Sousa usa de pressão sobre as outras instituições pode levar a abusos e a populismos e a homens providenciais, que eu acho que é a coisa mais terrível que pode acontecer numa sociedade democrática. Nuno. Eu estou em grande parte de acordo com vocês os dois, no seguinte sentido, que acho que aquilo que chateia José Miguel Judice, para além das características histriónicas do Presidente da República se tornarem cada vez mais notórias, foi de facto a questão das reparações. Essa é a pedra de toque para esta indignação muito grande, porque é uma questão importante, porque é uma questão que põe em causa determinado tipo de leitura da história, determinados tipos de comportamento, e depois estou de acordo com o Pedro, contigo, Pedro, no seguinte sentido, é que Marcelo, eu acho que ultrapassou em bastante o espírito da Constituição, porque, e às vezes até quase a letra, porque não cabe ao Presidente da República definir se uma maioria com suporte parlamentar é negativa ou é positiva. Ele demitiu um governo porque caiu um orçamento. Ora, isso não está inscrito em lado nenhum que esse governo não pudesse continuar, mas o objetivo foi totalmente político, foi acabar com a geringonça, não é? Depois de um primeiro mandato em que ele aceitou a geringonça de uma forma mais natural que Cavaco Silva, que obrigou a existência de um acordo escrito, foi o Marcelo que fez cair, com a cumplicidade de Costa, o governo para conseguir que o PS tivesse maioria absoluta. E depois andou a multiplicar a audiência dos casos e casinhos. Andou
a acompanhar ministros e a demonstrar ministros, andou a tentar escolher ministros e retirar ministros do governo, definir políticas com o governo, coisas que, do ponto de vista do nosso ordenamento constitucional, não existem. Nós temos um regime semipresidencial, mas temos um regime em que a definição das leis é feita pelo Parlamento, na maior parte dos casos, o governo cabe governar e ao presidente é um garante, é uma espécie de juiz de última instância da democracia, que pode influenciar, mas que não cabe pressionar. E, portanto, ele tentou, desde muito cedo no seu segundo mandato, acabar o seu segundo mandato com o seu sonho, que era enfim, uma maioria, um governo e um presidente, sendo que ele tinha uma intervenção determinada do ponto de vista do executivo e das suas políticas. Marcelo quer ter, mais do que a figura de presidente, quer condicionar nesse segundo mandato as políticas. E isto é uma situação bastante grave, porque eu acho que, ainda por cima, com o funcionamento da justiça que está a acontecer, esta coisa de ter um presidente que, à mínima suspeita, demite o governo, vamos ver se assim o acontecerá com a direita, e não aceita que a maioria, que é uma maioria ainda por cima que estava formada há um ano de umas eleições, pudesse continuar, funciona como uma espécie de dinamizador do populismo. E, portanto, acho que Marcelo tem feito um mau mandato, mas tem feito um mau mandato não pelo seu estilo, sobretudo, mas por ser um presidente de direita com objetivos de direita. Muito bem. Outro assunto que veio ao de cimo aqui por causa da manifestação do 1º de Maio e da sua também boa adesão foi as diferenças salariais que existem em Portugal, os baixos salários para a maioria dos trabalhadores e essas diferenças salariais em relação ao topo da gestão das grandes empresas, com Helena Garrido a defender que a solução para isso é aumentar a produtividade. Nós, para conseguirmos sair daqui, temos forçosamente de conseguir aumentar a produtividade. Sem aumentar a produtividade, não conseguimos desbloquear esta situação, sem andarmos a gritar uns com os outros e a tentar roubar dinheiro uns aos outros. Não é? Sempre, e estou sempre a falar em termos médios, porque depois temos casos extremos. E esta semana, por exemplo, viemos a saber qual é que é o fosso salarial dentro das empresas cotadas e, obviamente, que esse tipo de fenómenos são fenómenos que são chocantes e que exigiam alguma ação das políticas públicas, não só aqui, em Portugal, mas também noutros países. Nos Estados Unidos tem sido muito estudado este fosso entre o salário do executivo e o salário médio. Antes até da pandemia debateu-se muito até a possibilidade de estabelecer um limite estabelecer um limite neste fosso, mas este debate caiu um pouco. Nós, esta semana, soubemos, através de uma análise do Nuno Carregueiro no jornal Eco... Mas, na verdade, não teve muito eco também. A verdade é que essa notícia não foi muito analisada esta semana, na verdade. Não foi, mas deveria ser, não é? O próprio governo de António Costa chegou a falar... Teve 2 vezes no programa de governo essa medida. Exatamente. Chegou a falar da possibilidade de estabelecer um limite. Obviamente que isso não resolve todos os problemas, não é? Mas condiciona, ou pelo menos cria condições para que algum poder de mercado por parte de alguns setores de atividade não se exerça de forma a agravar as desigualdades na distribuição da própria Helena, produção e acreditas da empresa. que... Ora bem, a questão da produtividade, eu trouxe aqui um artigo de Paulo Coimbra e Nuno Serra, que tenta desmontar este mito que se criou de que a produtividade tem subido mais do que os salários reais. E eles apresentam este artigo, que está no site dos ladrões de bicicletas, eles são economistas, e com este gráfico que eu estou a tentar mostrar, em que temos esta linha da produtividade, que vai subindo, aqui teve uma queda grande que foi na pandemia e depois sobe aqui outra vez, e os salários, que é a linha de baixo, como se vê, estão sempre muito distantes da evolução da subida da produtividade. Isto desmonta um mito que quanto mais sobe a produtividade, melhor, mais os salários poderão subir e, portanto, que a justiça social é feita dessa forma.
note-se que eles sublinham que estes números, que vêm desmentir muitos estudos que têm sido apresentados, que apontam no sentido contrário, que são dados tirados de uma base de dados oficial da União Europeia e que os números foram convertidos em índice e podem ser verificados e comprovados ou contestados por terceiros, e eles disponibilizam a informação para que isso possa ser contestado. Aqui o que é mais relevante é que a comparação é feita não com os salários médios ou com o salário mínimo, mas sim com os salários reais, ou seja, levando em conta a inflação que os salários têm, apesar de subirem, e, portanto, daí esta conversão, permitir esta conversão em índice e mostrar uma realidade que é diferente daquela que em todas as discussões de economia que eu tenho ouvido na comunicação social é apresentado da forma precisamente contrária, que os salários têm subido acima da produtividade do trabalhador na sua atividade nas empresas. E, portanto, há aqui uma aparente, se estes dados estiverem corretos, uma aparente falácia na discussão que temos mantido ao longo, sobretudo desde o tempo da Troika, desde que começou, digamos, este tipo de argumentação a aparecer com mais intensidade, que eu acho que era importante desmontar e, portanto, acabar de vez com esta ideia de que, aliás, se compararmos a evolução do PIB com a evolução da massa salarial nacional, vemos também que há uma diferença abismal entre a subida dos salários e a subida do PIB. Portanto, há várias formas de olhar para isto e é um mito dizer que os salários têm subido acima da produtividade, e penso que isso era, de facto, importante desmontar, e creio que a Helena Garrido, com a sua boa vontade e a sua indignação em relação ao fosso salarial que as grandes empresas têm em relação aos trabalhadores, entre os seus gestores de topo, para não falar do que pagam os acionistas e os trabalhadores das empresas. Acho que o exemplo mais dramático é o do Pingo Doce, em que a diferença entre o CEO, o seu gestor, o seu CEO e o salário médio é de 220 e tal vezes, salvo erro, 230. É mais? Acho que é mais, mas não deixa-me ver. Tinha ideia que era 228 vezes, mas independentemente, seja 200, seja 100, é muito, ou seja 1000, então é um disparate. E outros trabalhadores da Jerónimo Martins atingiu 260 vezes no ano passado e agravou-se face ao rácio de 2022, 232 vezes. A dona de Pingo Doce amendou os custos, com o pessoal é mais não sei o quê, por isto está no ECO. Portanto, é essa a realidade e, de facto, é preciso arranjar condições políticas para que os salários aumentem e este fosso comece a diminuir. Nuno? Bom, nesse gráfico que tu falaste do Paulo Coimbra, tem dados bastante relevantes. Por exemplo, em 2016, portanto, aqui, isto é um gráfico que começa, creio eu, em 98 até 2023. Tenho dúvidas se seja 98 e 99, porque tem ali 98 na base do gráfico à esquerda, mas eu não sei se ele está a apontar 99 ou 98. Não, o que eu estou a ver, o gráfico que eu estou a ver é... Eu tenho o gráfico que saiu no último posto dos ladrões de bicicletas, portanto, a denunciar... Mas... Então há aí uma atualização. 99, mas aqui o que eu estou... Mas a parte importante é, em 2016, os salários chegaram a 99% daquilo que eram em 2098 ou 99. Portanto, quer dizer, 99% baixaram. Os salários reais estão para trás do que eram em 2016. Portanto, há outros estudos neste sentido. Saiu recentemente um estudo de um centro de investigação chamado Colabora, em que diz que os salários reais dos portugueses crescem abaixo da produtividade, que o ganho médio real dos trabalhadores subiu 10,6% e a produtividade 18,7% de 2013 a 2022. E, portanto, há vários números neste sentido. Mas aqui há outras estatísticas que demonstram a questão, que é, não interessa apenas aquilo que é a produtividade, que muitas vezes não tem a ver com o fator trabalho, mas com a organização do trabalho que as empresas fazem. Por isso é que, por exemplo, trabalhadores portugueses no Luxemburgo têm as maiores produtividades da Europa e trabalhadores portugueses em Portugal
têm baixas produtividades, porque tem a ver com o investimento, tem a ver com as máquinas, tem a ver com a organização do trabalho. Não basta ver a produtividade, tem que ser um outro dado, que é a distribuição do rendimento. Existe um rendimento e esse rendimento tem uma fatia entre capital e trabalho. E aquilo que se verifica, mesmo o trabalho tendo dentro de si a remuneração dos CEOs, nomeadamente Jerónimo Martins, e dos grandes empresários, é que a parte do capital tem subido sempre e a parte do trabalho tem descido sempre. E que Portugal, desde há muito tempo, tem das maiores quedas do rendimento do trabalho em relação ao rendimento do capital. O que significa que a economia produz, podia, claro, produzir mais, mas aquilo que produz é suficiente para dar mais ao capital e aos capitalistas e menos a quem trabalha. E, portanto, uma política económica e salarial tem que ter em conta a produtividade, que os trabalhadores estão a ser roubados desse ponto de vista, mas tem que ter em conta também a distribuição do produto social, que não é feito justamente. Quem trabalha, que cria riqueza, leva cada vez menos salário, e um salário, coisa importante, que não dá sequer para pagar a sua vida. Isto é, as pessoas neste momento não têm dinheiro para viver, comer e ter casa. Isto é, há um problema gritante do ponto de vista real em relação, pelo menos, à questão da habitação. E os economistas neoclássicos tendem a justificar o não aumento dos salários. Esta conversa da produtividade, em vez de intervir perante as empresas e perante os empresários e denunciar a sua incapacidade de apostarem num emprego e numas empresas em que valorizam o trabalho, valorizam a formação e valorizam o investimento, é para permitir essas empresas continuarem a viver à custa de baixos salários, que prejudica os trabalhadores e o país, porque não se desenvolve suficientemente. Estava a lembrar de uma canção logo a seguir à Revolução, do Mário Mata, não é? Quero o meu dinheiro de volta. Era o que dava vontade de se cantar. Bom, Paula Cardoso, sobre isto, também queres o teu dinheiro de volta? Quero o meu dinheiro de volta. Aliás, esta questão da organização do trabalho para mim é fundamental, não é? E o Nuno estava aqui a trazer esta dimensão dos rendimentos, né? esta questão do lucro e de como isso deveria estar a ser ponderado, não é? Nestas análises, e não está. E também dizer que eu, ao longo da minha vida, fui aumentando a minha produtividade e nunca vi nenhum ganho decorrente desse meu esforço na minha folha salarial. Portanto, adoro sempre estas leituras que nós fazemos, assim, dos dados macroeconómicos, porque a nossa vida vive-se nestas dimensões que nós temos, não é? Ganhar um salário, pagar as nossas contas, para quem vive do rendimento do trabalho. E eu nunca observei essa paridade, não é? Essa proporcionalidade naquela que tem sido a minha atividade profissional. Portanto, acho fantástico as pessoas acreditarem, de facto, que existe aí uma relação direta e que é assim que se explica, que é assim que explicamos os baixos salários. E depois o Nuno traz aqui o tal estudo, o Colabore, em que, além desse tal dado da diferença entre o ganho médio real, que aumentou 10,6%, mas que depois a produtividade real avançou para aí perto dos 19%, e depois há setores em que isso ainda torna-se mais evidente, essa tal disparidade. E eu destaco aqui, por exemplo, a questão do alojamento, restauração e similares, não é? em que esse fosso, não é? Entre a evolução dos salários e a produtividade fica ainda mais saliente, em que aumentou a produtividade cerca de 20%, e que depois a produtividade, aliás, o ganho médio foi cerca de 20% e a produtividade foi na ordem dos 50%, cerca de 55%. Portanto, como é que é possível, diante destes dados, ainda estarmos a ter a discussão nesses termos, não é? Que basta a pessoa dar ali, de facto, o litro, aumentar a produtividade para depois isso ter um efeito real naquela que é a sua folha de pagamento.
isto não é aquilo que nós observamos, e eu gostaria de facto que existisse essa tal reorganização, não é? Porque também quero trazer a minha própria experiência, que foi sempre em tempos de dificuldades financeiras, a única medida que eu vi a existir nas empresas para tentar equilibrar um bocado o barco sempre foi cortes salariais. Nunca vi mais nada. Eu lembro-me que em algumas reuniões eu até chegava a dizer, quer dizer, para isso qualquer pessoa pode ser gestora, não é? Se a única possibilidade que existe de organização e de reorganização de contas é cortar nos salários, isso, quer dizer, isso é básico, não é? Eu também, a minha casa, corto em despesas e consigo, a partir daí, deixo de comer e consigo chegar ao final do mês. Portanto, interessava, de facto, analisar como é que as empresas estão a ser geridas e de que forma é que essa gestão está a provocar estes danos que nós temos naqueles que são os nossos salários reais, considerando também aquilo que estavas a trazer, Pedro, a questão da inflação, não é? Porque a inflação é fundamental para nós também olharmos para esta realidade salarial. Eu já agora gostava de voltar ainda ao gráfico antes de mudarmos de assunto, porque me lembrei de uma coisa, ou estou a fazer uma relação que poderão alguns considerar abusiva, mas que me parece correta, que é, se olharmos bem para o gráfico, temos aqui no princípio, portanto, este que eu tenho começa em 99, não é? Os salários reais até estão um bocadinho acima da produtividade, e a situação começa a mudar quando? Em 2002, 2003, 2004. E depois, a partir daqui, nunca mais para. Os salários estão sempre para baixo. Não. O fim da contratação coletiva, da caducidade da contratação coletiva, é o governo de Durão Barroso e Bagão Félix que aplicam, nesta altura, a caducidade da contratação coletiva, os contratos coletivos de trabalho que os patrões entendem não renegociar, caem. E a partir daí a pressão sobre que as empresas têm e os vários setores empresariais têm para obrigar o patronato a repor salários a um nível decente diminui imenso, e é esta a situação que vivemos. Daí a importância da questão da contratação coletiva, porque é um instrumento que de facto obriga o patronato a negociar. E o que se passou foi que, com a alteração que foi feita na lei por Bagão Félix, que é das coisas mais estruturais que aconteceu no mundo do trabalho em Portugal, o patronato não é obrigado, ou seja, o que acontecia era, o patronato, enquanto não assinasse um novo acordo, era obrigado a aplicar os acordos anteriores. E daí isso deixou de acontecer. Os acordos anteriores terminavam no prazo que estava programado inicialmente e o patronato não é obrigado a aceitar um novo, nem a manter o antigo. E, portanto, em muitos setores, na realidade o que aconteceu foi que não existe contrato coletivo de trabalho nenhum em vigor, e os salários degradaram-se desta forma. Queria só chamar a atenção para isto. E, eventualmente, a questão do euro também é relevante aqui, admito que sim, mas creio que na questão de, digamos... E, aliás, tens outra que é da bruta, quando a alteração das normas laborais na vinda da Troika, não é? Portanto, a contração do... Mas aí a pressão sobre os salários direta foi menos. Aí eu penso que a questão aí é mais em regalias sociais, subsídios, etc. Mas, enfim, também vai dar aos salários, mas a questão fundamental, e que o PS, que foi ao longo destes anos todos, e queria chamar, deixa-me só chamar a atenção para isto, o PS, que ao longo destes anos... Não, está a dizer que nas normas laborais não é só subsídios, tens a facilitação dos despedimentos, tens a inversão do ponto de vista do direito laboral da parte favorecida, não é? Tens um conjunto de coisas... Mas isso é tudo o Código de Trabalho do Bagão Félix. Isso é anterior. É agudizado com os pacotes da Troika. Mas isso, de qualquer maneira, é irrelevante. O que me parece sublinhar aqui é que o PS, que ao longo deste período foi quem teve mais tempo no governo, nunca aceitou reverter estas medidas. Mesmo no tempo da geringonça, apesar das exigências. Aliás, uma das razões para a queda da geringonça foi precisamente isso, a não reversão da caducidade dos contratos coletivos de trabalho. E o resultado está à vista e é prolongado no tempo e tende a agravar. Deixa-me só dizer... Bom, vamos mudar de assunto. Faz favor. Há um outro aspecto que eu acho fundamental e que foi relevado pela Paula quando falou do setor da hotelaria e da restauração,
é que se há uma subida, eu não tenho aqui os dados, mas a Paula estava a citar, de 55 pontos percentuais do ponto de vista de produtividade e uma subida dos salários apenas de 20 pontos percentuais, e portanto há esse agravar. Isso, se houvesse simultaneamente, temos declarações dos patrões dessas áreas a dizer que não têm trabalhadores suficientes, isso, se o mercado funcionasse como dizem os liberais, o que fazia era o seguinte, era que os salários aumentavam muito mais, porque havia falta de mão de obra, a mão de obra tornava-se mais cara e o mercado funcionava aumentando os salários. Ora, isso, neste sistema neoliberal, não funciona. O único mercado que não funciona é o mercado de trabalho, porque os patrões estão dispostos a não produzir para manterem salários baixos. Para eles, o estrutural é manter uma situação de salários baixíssimos, onde eles ganham sobre isso. Acresce que em alguns setores da economia há uma espécie de mistificação em que o rendimento criado e a riqueza criada não parece vir do trabalho, mas parece vir da sua financiarização. Então o que é que significa? O que é uma empresa que é uma empresa saudável? É uma empresa que dá o maior dividendo possível em relação àqueles que investiram capital. Portanto, empresas que despedem metade do pessoal e que não sobem salários durante 10 anos, dão muito mais dividendos ao capital. E, portanto, essas empresas tornam-se ditas muito melhores do ponto de vista económico, porque a redistribuição se faz por bolsas, por um conjunto e a valorização por um conjunto de coisas que vão macaquear esta situação, que é o trabalho não ser bem pago e o trabalho produzir riqueza. Olha, deixa-me só acrescentar uma coisa. Nós estamos aqui a falar de valores percentuais e a Helena Garrido trouxe aqui a questão dos Estados Unidos, que, enfim, estudam bastante este tipo de dados. E há, de facto, uma referência do Instituto de Política Económica, portanto, americano, em que fala, em termos concretos, quanto é que aumentaria a nível anual o salário mínimo médio do cidadão, e estamos aqui a falar de cerca de 45 mil dólares por ano. Portanto, é bastante. Se houvesse esse acompanhamento entre produtividade e salário, era nessa ordem que as pessoas estariam a ser remuneradas acima daquilo que estão atualmente. E acho que é também importante ter estes dados concretos para nós percebermos daquilo que estamos a falar, não é? Não estamos a falar só de percentagens, é mesmo dinheiro que ao final do ano, ao final do mês, pode estar, ou deveria estar a ir para os trabalhadores, e não está. Muito bem, vamos para um assunto completamente diferente na nossa rubrica habitual, o papel selado. E trazemos aqui à conversa um artigo que saiu no Público no dia 1 de maio sobre uma iniciativa tomada por trabalhadoras de uma agência de publicidade, da indústria da publicidade, a denunciar problemas de assédio sexual no mundo do trabalho, inicialmente só na questão da publicidade e depois estendendo até esse tipo de denúncia a outro tipo de empresas. São dados interessantes e que são reveladores de uma situação que é toda em todo lamentável e que importa denunciar. Eu começava por pedir à Paula para falar sobre isto. Olha, nós tivemos nos últimos tempos uma série de denúncias na academia, portanto, pensando aqui da última vez em que eu me recordo que se discutiu esta questão do assédio sexual de uma forma mais consistente, mais continuada, e foi esse o contexto. Recordo-me que na altura, portanto, houve uma série de notícias sobre a abertura ou a tentativa de abertura dessas próprias instituições para receberem as denúncias e para, a partir dessas denúncias, existir uma intervenção, mas o que é facto é que, algum tempo depois do anúncio dessas mesmas iniciativas, não havia qualquer tipo de consequência, portanto, que é sempre também sobre isso que temos de discutir quando estamos aqui a falar sobre estes casos. Eu entendo que é muito difícil, primeiro, da própria mulher, e colocando nesse papel e de algumas situações que eu já vivi, porque existe uma cultura, primeiro, de normalização, de uma série de abordagens,
de uma série de liberdades que se tomam e mesmo a própria mulher, em muitas circunstâncias, duvida daquilo que lhe aconteceu, terá sido assim tão grave, ou seja, ou há uma situação mesmo efetiva de abuso, de toque forçado, ou então ficamos sempre ali, às vezes, um bocado do será que isto é assim tão grave? E recordo-me perfeitamente de uma série de discussões que havia nessa altura, falando dos meus contextos profissionais, sobre o excesso na interpretação, na avaliação por parte das mulheres de algum tipo de comportamento. Portanto, eu acho que o primeiro passo seria nós percebermos quais é que são as fronteiras, e isso estar claro, porque considero que não está. Portanto, quantas e quantas vezes já tive estas discussões e o que me foi transmitido foi mas isso é porque agora, quer dizer, nós já não podemos ser... até falava-se em questão de piropos, não é? Esta comparação entre o que é um elogio, não é? E depois o que é que já está a ultrapassar a fronteira do elogio. Portanto, eu considero que é fundamental que exista aqui esta demarcação do que é que se considera assédio. Eu sei que a lei tem definições sobre este tipo de práticas, mas não tem na medida que eu considero que é necessária, que é aquela do dia-a-dia e é aquela que nos afeta cotidianamente, não é? Para situações mais graves, sim, aplica-se a lei e enfim, tenta-se, de alguma forma, punir quem tem esses comportamentos, mas no nosso cotidiano, a pessoa sentir a inibição de ir trabalhar ou de estar sozinha com determinado colega, isso existe, isso continua a existir, sem que seja considerado problemático. Essa é uma questão. E depois a outra, pronto, era aquela que eu já trazia, né? Mesmo quando se criam mecanismos, quando se anunciam mecanismos para intervir, depois no final, esses próprios mecanismos acabam por não produzir qualquer tipo de resultado. E depois também assinalava que cá em Portugal o movimento Me Too, não é? que teve tanta expressão lá fora, que cá acabou por nunca conseguir vingar. E isso também eu acho que vem muito desta cultura que ainda não está minimamente alinhada com o que significa, de facto, o assédio. O que é o assédio e como é que ele se expressa e como é que ele deve ser combatido. Nuno? Eu acho que é interessante a notícia e é interessante este site, porque ele parte inicialmente de uma ideia do desequilíbrio de poder que existe nas agências de publicidade entre homens e mulheres. Isto é, as mulheres não sobem normalmente a cargos de direção, vão digamos, estagiárias e ficam... Está ali um mundo masculino de poder e depois esse mundo masculino de poder traduz-se também neste conjunto de coisas. Isto é, eu acho que, obviamente, que existe um machismo estrutural, obviamente que existe, durante muitos anos, formas de assédio que eram normalizadas e que não podiam ser normalizadas, mas existe também uma estrutura onde as mulheres não têm poder nas empresas. E não digo que isso solucionasse todas as questões, mas a questão a questão das chefias serem masculinas, de ditarem as promoções, de ditarem os salários, de poderem despedir, torna mais difícil a contestação a determinadas coisas que são nublosas, não é? Obviamente que, enfim, torna possível a contestação a abusos que sejam explícitos, a tentativas de violação, etc., isso tudo, mas tudo aquilo que está na fronteira, há ali uma diferença de poder que torna complicada a coisa. Torna complicada na universidade, como torna complicada nas agências de publicidade. Isto é um aspecto. Segundo aspecto, sobre o Me Too, a conversa seria talvez mais longa, porque eu acho que há ali acho que a parte fundamental do Me Too é a denúncia de situações que nós anteriormente considerávamos normais, com muitas aspas, enfim, mau gosto, mas normais, serem começadas a considerar inaceitáveis. E nós vermos e revermos essas situações à luz de um olhar novo em relação àquilo e colocarmos, no caso dos homens, na pele das mulheres perante determinadas situações. Porque o que acontece muitas vezes é que os homens não têm
consciência muito grande desse facto, porque não sofrem esse facto, não é? E isso torna a coisa. Mas há um segundo aspecto que eu me parece mais... mas é uma conversa longa. Há um segundo aspecto que eu me parece mais duvidoso, que é uma espécie de colocar a questão da mulher na sexualidade heterossexual sempre no papel da vítima. Isto é, eu acho que há necessidade de, nessa afirmação de impedir todos os abusos, manter as conquistas das outras vagas do feminismo. E uma das conquistas das outras vagas do feminismo foi, de facto, uma coisa que não tem nada a ver com o abuso, que foi o direito ao sexo, foi o direito ao prazer, foi o direito a isso, e o direito às pessoas não serem vitimizadas nessa relação. Tem que haver uma espécie de movimento que impeça o abuso sem impedir, de facto, a existência de outro tipo de vida das pessoas. Pouco tenho a acrescentar, mas posso dizer uma coisa. Comecei a trabalhar em 1983 e as coisas eram muito piores do que são agora. Mas agora ainda não está bem. E acho que as mulheres são o setor da humanidade mais sacrificado e mais explorado em quase todas as sociedades. Portanto, e isso tem que mudar. E pronto, é o que eu tenho a dizer. Mais alguma coisa? Podemos ir embora de fim de semana? Não, eu gostaria era que só a simples substituição de mulheres nas lideranças que resolvesse esse problema, mas não é por aí. Sei que não é por aí. Substituição, mas acho que ajudava. Acho que o poder ajuda sempre. Pois, eu acho é que nós estamos programadas nesta cultura do patriarcado, então acho que é bem difícil, porque as conversas mais duras que eu já tive sobre este tema foram com mulheres. Portanto, sobre esta questão dos excessos, alegados excessos, não é? Por isso acho que há mesmo uma cultura que tem de ser discutida, que temos de refletir sobre ela e para mim tudo sempre se resume à educação. Portanto, acho que a educação aqui tem sempre um papel fundamental. Estou nada de acordo com isso. Acho que há uma cultura, porque há um domínio ideológico do machismo que também é sobre as mulheres. Como existe do machismo e do patriarcado, também é sobre as mulheres. Como existe um domínio ideológico do capitalismo sobre os mais pobres, porque senão os pobres votavam nos pobres e não votavam nos ricos. Agora, acho que a educação é nada se as pessoas não tiverem poder. As pessoas que estão exploradas, reprimidas e oprimidas têm que ter poder. Isto é, as pessoas, as mulheres têm que ter... Mas têm de reconhecer que o estão. Poder. Têm de reconhecer que o estão, certo? Para conseguirem, têm de reconhecer que estão nessa condição de oprimidas. Claro. E é isso que eu digo que a educação tem esse papel. Porque o que eu observo é que essa condição de opressão muitas das vezes não está reconhecida. Portanto, não se passa nada, e se não se passa nada, eu não vou contestar. O método de fazer isso, não é? Acho que o método de fazer isso, pelo menos no mundo do trabalho, na classe operária, foi a luta e a consciência de si. Não foi o papel do aparelho educativo do Estado, que normalmente tinha, de alguma forma, a ideologia prevalecente, a explicar às pessoas quão oprimidas eram, não é? Agora, provavelmente nas escolas até ensinam que eles são colaboradores. Portanto, eu acho que a receita é o mesmo. As mulheres têm que ter mais poder, as pessoas racializadas têm que ter mais poder, os trabalhadores têm que ter mais poder. E claro que a educação ajuda, mas que a consciência de si não vem da educação, vem do seu esforço, do seu trabalho e da sua luta, acho eu. Pois, não, evidentemente, mas eu acho é que para tu disputares poder, não é? Para tu perceberes que é por essa via que se transforma, tu tens de reconhecer em que condição de exploração, de subjugação é que tu te encontras. E infelizmente, aquilo que eu observo em muitas das mulheres com quem eu me fui cruzando é que esse reconhecimento não está feito. Não está. Enfim. Ok, agora é que encerramos esta edição dos comentadores. Voltamos para a semana. Passem bem. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.